Boa tarde. Eu quero, nesta tarde, trazer uma palavra para vocês concernente à palavra de Deus. Tudo que se passa neste mundo estão escritos aqui neste livro. A Bíblia, a palavra de Deus. Não se trata de religião, não se trata de nada disso. Se trata dos acontecimentos, não estou pregando religião. Vou falar o que está escrito aqui, na palavra de Deus. Quem quiser examinar, pegue a sua Bíblia e comece a examinar. Eu tenho aqui alguns livros também, vários outros aqui que eu não vou nem mostrar o que está se passando. Bom, vou começar. No livro de Mateus, no capítulo 24, os discípulos perguntaram para Jesus. Quando eles iam saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos e disse-lhe para mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, que sinal será da tua vinda e do fim do mundo. Jesus, porém, respondeu, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Bom, mais na frente um pouquinho, o Senhor dá outro alerta. No versículo 6 de 24 de Mateus, diz: e ouvireis de guerra e de rumores de guerras, olhai-vos, não assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. No verso 11 está escrito: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. No mesmo capítulo 24 de São Mateus, mais na frente um pouquinho, o verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
Deus tem uma promessa para com o teu povo. Ele deixou um livro de promessas, doutrinas e ensinamentos. E é aqui que rege o mundo. Não adianta a pessoa falar que não é, porque é tudo que você... É claro que o Senhor não deu uma data. No Brasil vai acontecer uma epidemia. Não, a Bíblia não dá data e não dá desta maneira. Cabe a nós discernir o que a palavra do Senhor fala. Ela mostra os fatos. Cabe a nós estudar, entender e verificar os fatos que estão acontecendo. Nas profecias, desde o Antigo Testamento, já relata isto. No livro de Daniel 12, diz que naquele dia, naquele tempo, o arcanjo Miguel levantará em defesa do seu povo. Então, uns levantarão para... No livro de Lucas, capítulo 21, no verso 33 a seguir, diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso o próprio Jesus falou. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações carreguem de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, cabe a nós estar atento ao que está acontecendo. A cada 2000 anos, acontece uma coisa na face da Terra. A idade da Terra são 6.000 anos. Isso é mentira da Globo dizer que tem milhões de anos. Isso é mentira de gente safado que não estuda as Escrituras. São safados comunistas que diz que a Terra tem milhões de anos. É mentira. A Terra tem 6.000 anos apenas. Então, quando Deus fez a Terra, a cada 2000 anos, Deus vê o povo começa a desviar dos caminhos de Deus, porque ele escreveu os primeiros 10 mandamentos sobre umas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Depois ordenou que Moisés fizesse as demais leis e proibições, chamada a lei de Moisés. E esta prevaleceu até a volta de Jesus, até a vinda do Messias, que nasceu de uma mulher, deixou seu trono e veio habitar aqui na terra. Então, ao nascer Jesus, começa uma nova era. E ele já alertou, o fim está próximo. E isto já passou 2000 anos. E ele, conforme nós lemos no começo, haverá uma tribulação tão grande, qual nunca houve desde que houve na terra. Eu nunca vi uma pandemia igual esta que está acontecendo. É mais um sinal da volta do Senhor na terra. Não tem como desviar a palavra de Deus, porque tudo está se cumprindo aqui.
Ele escreveu, deixou o alerta e cabe a nós para que nós sejamos responsáveis pelas nossas almas. Cada um de nós temos uma alma para dar conta para Deus. E não adianta fugir, porque no juízo tudo vai aparecer. Tudo que fizemos aqui, ele tem tudo filmado lá. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. O último dos apóstolos do Senhor estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. E lá Deus mostrou para ele as coisas que vai acontecer aqui na terra. Então, ele diz assim: eu vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Dando uma pausa nesse versículo, no dia do juízo, a terra vai desaparecer e as almas vão ficar no ar. Não tem como fugir, dizer eu vou para a África, não tem África mais. Eu vou para a Ásia, não tem Ásia mais. Todos ficarão diante do grande trono de Deus para ser julgados, um após o outro. Continuando no versículo 12 de Apocalipse, capítulo 20, diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Finalizando este vídeo, eu volto lá para o livro de Mateus, capítulo 25, e o verso 33, quer dizer. Vamos começar no verso 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Seguindo para o versículo 41 de 25 de Mateus, está escrito: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Gente, isto é muito sério para a nossa geração, porque nós estamos no meio da pior geração de toda a humanidade. Esse negócio de comunismo surgiu de pouco tempo,
não é da agora, não é de muito tempo. E o povo perdeu o temor de uma tal maneira, ninguém acredita mais em Deus, ninguém quer saber de Deus. Eu estava olhando esses dias, em algumas cidades, capitais, o pavor tomou conta de tal maneira das nações, dos povos, dos brasileiros, que estavam multidões ajoelhados por todos os lados nas rodoviárias, beira das pistas, em frente ao comércio. Onde quer que tinha um ser humano, tinha alguém ajoelhado com as mãos para cima, clamando a Deus misericórdia. Mas isso é o mínimo. Não chega a 1/3 da nação. E o resto estão embriagados em tudo quanto é coisa ruim neste país. Meus amigos, eu vou dar um conselho para vocês. Leiam a Bíblia. Peça perdão a Deus. Chegue mais perto para Deus e peça a Ele para te ouvir. Ele vai te orientar o que você deve fazer. Porque os últimos dias do povo na terra está terminando. Não temos mais tempo. O tempo está findado. Espero que em outros vídeos eu comente para vocês mais coisas que estão escritas aqui. Eu agradeço a vocês, que vocês faço votos que vocês todos aproximem de Deus. É Ele que salva. Nós não somos nada, meus amigos, nós somos pó. O Salvador é o Senhor Jesus. Ele disse assim: ninguém vai a Deus a não ser por mim. Palavras de Jesus. Fiquem com Deus. Examine essas palavras que eu falo para vocês, tá? Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Até a próxima.